E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Já tava com saudades, viu? Para quem não me reconhece, eu sou o professor Vinícius de Biologia e na aula de hoje eu vou falar sobre a dinâmica das populações. Então vamos lá. Os geneticistas e os evolucionistas, eles estudam a estrutura das populações e eles estão interessados principalmente na distribuição de genótipos e no seu grau de isolamento de outros genótipos, porque esse componente da estrutura populacional é que vai influenciar na maneira como as populações elas evoluem. Por exemplo, por meio do diagrama de Punnett, não sei se vocês se recordam da genética um pouquinho disso, mas por meio disso é possível estar determinando a herança genética das populações e também o isolamento de determinados genótipos que estariam influenciando a população. No caso dessa primeira imagem, estaria relacionada ao daltonismo. Já os ecólogos, eles estudam a estrutura populacional em diferentes escalas espaciais e eles acabam variando de subpopulações locais até espécies inteiras. Por exemplo, quando monitora-se uma determinada área por um determinado período de tempo, as densidades populacionais de cobras e ratos, ele obteve como resultado esse segundo gráfico aí. Então, dessa forma, é possível perceber como as diferentes populações elas têm variado ao longo do tempo. Um novo ramo da ecologia, que é denominado de ecologia da paisagem, ele vai focalizar o número e a distribuição espacial dos indivíduos, porque essas características estariam influenciando na estabilidade das populações e estaria afetando também as interações entre as espécies. Por exemplo, nesse gráfico é possível observar uma variação do número de indivíduos de espécies de peixes A e B em uma lagoa estável. Mas em um determinado momento, que está indicado aqui pela seta, foi introduzido acidentalmente a espécie C. E os pesquisadores eles continuaram acompanhando os números de indivíduos de três espécies e eles mostraram como tem variado a estabilidade das populações de peixes e como essa interação da espécie C afetou as outras espécies. As subpopulações elas são pequenas e isoladas em algum fragmento do habitat e elas são vulneráveis à extinção por causa da perda da diversidade genética e também de perturbações ambientais randômicas. E para tentar entender, né, como e também por que ocorrem essas mudanças, como a variação ela é contínua, né, do tamanho das populações, os ecólogos populacionais eles acabam determinando quais são os fatores que influenciam as taxas de nascimento, a taxa de morte, a taxa de imigração e também de emigração. E além disso, para estudar a dinâmica populacional em uma determinada área, esses pesquisadores eles também investigam mudanças ao longo de toda a área que ocorre essa espécie. E eles vão tentar responder algumas perguntas, como por exemplo, por que uma espécie ela é comum e outra espécie ela é rara? Por que uma espécie é comum em alguma parte dessa distribuição geográfica, né? Mas ela acaba sendo rara em outra parte? O que vai determinar esses limites de distribuição geográfica de uma espécie? Então, essas são algumas perguntas que os pesquisadores acabam fazendo. Quando se refere ao estudo da dinâmica de populações biológicas, é importante na ecologia porque ele pode estar auxiliando a compreensão, né, do que ocorre nos diversos ecossistemas que compõem a biosfera. E nós estudaremos alguns atributos populacionais que são necessários para a avaliação do desenvolvimento de uma população e nós discutiremos também como e por que o tamanho das populações elas acabam variando no espaço e também a depender do tempo, né? E nós vamos analisar como esse conhecimento ecológico ele é utilizado para estar prevendo e para estar manejando o crescimento de uma população.
Além desses fatores, nós também vamos estudar como os padrões de distribuição eles acabam descrevendo o espaçamento dos indivíduos e nós vamos analisar alguns gráficos de crescimento populacional que está limitando a resistência ambiental. Uma população ela pode ser definida como qualquer grupo de organismo da mesma espécie ou outros grupos que os indivíduos eles podem trocar informação genética que ocupa um espaço determinado e funciona como uma parte de uma comunidade biótica, no qual muitas das vezes ela é definida como um conjunto de populações que vai funcionar como uma unidade integradora mesmo, por meio dessas transformações metabólicas que são coevoluídas em uma dada em um determinado habitat físico. Então, resumindo e simplificando isso que eu falei, a população ela vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa mesma área em um determinado período de tempo. Como podemos observar nessas imagens, nós temos uma população de formiga, a população humana e uma população de girafas, respectivamente. As populações elas apresentam alguns padrões característicos de aumento que são denominados formas de crescimento populacional. Para fins comparativos, nós podemos designar dois padrões básicos de crescimento e representá-los por curvas de crescimento. A curva de crescimento em forma de J e a curva de crescimento em forma de S, ou também conhecido como crescimento sigmoide. Nesse gráfico está representado como a densidade populacional ao longo do tempo ela pode estar gerando dois tipos de curva de crescimento. Nós denominamos de potencial biótico ou reprodutivo a capacidade máxima de crescimento de uma população biológica em condições ideais, que seria de espaço, de alimento, de temperatura, entre outros, e que está longe da influência de predadores, de parasitas e também de competidores. Quando uma população ela inicia a colonização de um ambiente que está propício ao seu desenvolvimento, o que verifica-se é que o crescimento inicial ele é lento, pois existe um pequeno número de indivíduos e, consequentemente, a taxa de reprodução ela vai ser pequena. Mas, na medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução ela também aumenta e, consequentemente, o crescimento da população ela vai aumentar também. Se não houvesse os fatores de resistência do meio, o crescimento da população ela seria exponencial. Então, seria representado o seu potencial biótico. No entanto, na medida que o crescimento da população cresce, aumenta também a resistência ambiental, o que acaba reduzindo o crescimento da população, tendo em vista que o crescimento de uma população ela vai ser limitada pela disponibilidade de recursos, como eu já citei, né? O alimento, o espaço, o abrigo, e também pela ação de alguns possíveis predadores, parasitas e populações competidoras. Então, esse conjunto de fatores que vai limitar o crescimento de uma população, ela vai ser denominado de resistência do meio ambiente. A partir daí é que se estabelece um equilíbrio entre a resistência ambiental e o crescimento da população. Então, tem-se uma população cujo tamanho ele vai ser máximo para aquele ambiente, né? Em função da resistência do meio. As espécies elas possuem uma longevidade máxima de vida, ou seja, um limite de sobrevivência, mas nem todos os indivíduos eles conseguem estar atingindo essa idade máxima esperada. Outros eles já conseguem até mesmo estar ultrapassando. Então, o que verifica-se é que para cada espécie há uma duração média de vida que vai diferir em maior ou menor grau
a sua longevidade máxima. Os estudiosos da demografia, eles construíram para a população humana algumas tabelas de sobrevivência, ou seja, tabelas da expectativa média de vida. E eles consideram-se que a expectativa média de vida ela vai depender do organismo que está sofrendo, por exemplo, ação do clima, da vegetação, das condições de habitação, do saneamento médico, entre outras questões. Então, a expectativa média de vida para o homem ela vai ser maior quando as condições de vida elas forem melhores. E essa situação vai acabar reduzindo a mortalidade. Esses princípios, né, de construção dessas tabelas de sobrevivência para a espécie humana, elas foram aplicadas também às espécies animais. Então, foram construídas curvas de sobrevivências elaboradas colocando-se nas ordenadas, né, ou seja, na vertical, o número de sobreviventes e nas abscissas, na horizontal, o tempo. Esse vai representar, né, a diferença entre cada classe de idade e a idade média da espécie dada em uma determinada porcentagem. Pelo emprego desse critério, né, eles acabaram obtendo 3 tipos de curva de sobrevivência, o que é possível ser observado nessa imagem aí que eu coloquei. A primeira curva, ela é observada em espécies como na mosca drosófila e no homem, cuja mortalidade ela vai ser maior em idades mais próximas à longevidade máxima e nas quais os indivíduos eles morrem praticamente ao mesmo tempo. Nesse caso, a curva ela apresenta um aspecto convexo, um aspecto mais anguloso, que vai significar a morte da maioria dos indivíduos em uma certa idade. A segunda curva, ela retrata o que acontece nas espécies, como por exemplo, a hidra de água doce e também nos pássaros. Para esses animais, a mortalidade ela é constante em toda a vida, ou seja, a taxa de mortalidade ela é a mesma em todas as idades. Nesse caso, a curva ela é representada em uma reta na diagonal. E, finalmente, nós temos o que ocorre com as espécies, como, por exemplo, as ostras e as árvores. Essa vai apresentar uma maior mortalidade nos estágios mais jovens do que na fase adulta. E para esse caso, a curva de sobrevivência ela apresenta um aspecto mais côncavo. Então é isso, pessoal. Essa foi o início da nossa primeira aula. Muito obrigado. Nós vamos seguir para a parte 2. Acompanhe os vídeos.